Independente da gente ser da igreja ou não, é uma história que se torna muito comum a qualquer pessoa. Tanto que, por exemplo, na hora que vão anunciar um jogo de futebol entre um time muito grande e um time pequeno, as emissoras já falam, é o embate de Davi e Golias. Tudo que representa alguém muito pequeno diante de uma adversidade, a gente acaba levando a nossa mente a pensar sobre Davi e Golias. E neste dia, a palavra que eu trouxe à igreja foi a que nos dá o entendimento de que Golias representa os gigantes da nossa vida. Nós somos como Davi, só que às vezes a gente sabe da história, mas a gente não acredita na história. A gente sabe o que Deus fez através da vida de Davi, mas a gente esquece que a palavra de Deus está dizendo que aquilo que aconteceu naquele tempo também pode e vai acontecer nos nossos dias. Ou seja, os inimigos vão se levantar, os gigantes vão se levantar, mas Deus estará nos ungindo, nos preparando, e qualquer inimigo que se levante cairá por terra, porque maior é o Deus que está sobre a nossa vida do que aquele que está no mundo. Quem crê nisso, diga amém. Então foi sobre isso que eu ministrei nos últimos dias, falando de Davi, falando sobre acreditar que é possível, que nada é impossível para o Deus a quem servimos. Eu cheguei a dizer que Davi, ele falou para o rei: eu já matei leão, eu já matei urso, eu também vou matar esse gigante. E naquele momento Davi estava dizendo assim: eu já venci outras batalhas, e isso mostra que eu poderei vencer essas batalhas que se apresentam. E eu disse para a igreja que todos nós já enfrentamos outras batalhas na nossa vida, tivemos vitória, e agora não será diferente, porque vamos continuar vencendo. É bênção sobre bênção. Diga para quem está do seu lado: é bênção sobre bênção. Quem crê nisso, diga amém. Mas hoje não é uma palavra que você vai receber como aquela palavra que diz assim: olha, vamos com tudo. Hoje é uma palavra de maturidade, é uma palavra diferente. O tema da mensagem de hoje é esse: a gente precisa crescer. Repete comigo: a gente precisa crescer. Quando éramos meninos, quando éramos crianças, a gente tinha o comportamento conforme a nossa própria idade. É muito normal que uma criança ela vai agir de um jeito muito específico. Por quê? Porque ela é criança. Toda criança tem o seu jeito de ser, toda criança tem a sua inocência, toda criança age às vezes de uma forma até um pouco egoísta, porque ela só precisa se preocupar com ela mesma, não precisa parar para pensar em mais ninguém. Os outros é que tem que se preocupar com ela e por ela. Mas a criança, ela age do jeito que ela acha que tem que agir, e em algum momento, mesmo que a gente precise repreender uma criança, a gente acaba repreendendo, mas com o entendimento: é apenas uma criança. Existem crianças que na sua infância, elas aprenderam a brincar de um jeito que quando aquela brincadeira não agrada a elas, elas simplesmente dão as costas e vão embora. Se for o dono da bola ou se for a dona da boneca, a situação fica mais difícil, porque de repente resolve ir embora e leva a bola para ninguém mais brincar, leva a boneca para ninguém mais brincar. Alguém conheceu criança assim na infância ou foi assim? Levanta a mão. A criança pode e a criança faz isso. A criança, ela age desse jeito porque, como o próprio nome diz, ela é uma criança. O grande problema é que nós, às vezes, enquanto adultos, continuamos com algumas síndromes, estamos adquirindo algumas síndromes, e dentre elas uma síndrome chamada de síndrome de Peter Pan. Peter Pan é uma criança que não cresce jamais, é uma eterna criança que se comporta como criança para a vida toda, que não envelhece, que não amadurece. E infelizmente, alguns de nós acabamos agindo assim em muitas áreas da nossa vida. E hoje eu quero falar com você que se a gente não entender que precisa crescer, as coisas nunca vão dar certo para nós. Se a gente não entender que precisa amadurecer, algumas áreas da nossa vida sempre serão um empecilho, sempre passarão por problemas, por situações que são desconfortáveis. Porque na verdade, se a gente não entender que a gente precisa crescer, o mundo vai nos amadurecer do jeito errado. O mundo vai nos forçar a um amadurecimento de uma forma que não é a forma adequada.
Então eu preciso chamar você a pensar sobre isso. Está na hora da gente crescer. Repete comigo: a gente precisa crescer. Diga bem forte: a gente precisa crescer. Mas como é bem legal provocar o irmão, diga para ele: você precisa crescer. Ok? Quem precisa crescer diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Dentro da história bíblica de Davi, que é quem eu peguei como referência nos últimos dias, a Bíblia nos apresenta algumas coisas sobre ele. O primeiro ponto é que ainda na adolescência, mudando-se para a juventude, ele recebeu a visita na casa de seu pai de um profeta chamado Samuel. Esse profeta chega à casa de Jessé, o pai de Davi, com um objetivo muito específico. Deus tinha dito a ele: vá à casa de Jessé, pois ali eu vou ungir um de seus filhos para que ele seja o próximo rei. Porque o atual rei, o rei Saul, ele está fazendo coisas que desagradam o meu coração, está fazendo coisas que prejudicam o povo de Deus. Então eu vou tirá-lo do poder e vou colocar um novo rei, e será da casa de Jessé. Samuel chega à casa de Jessé, ele diz o que ele foi fazer ali, e logo Jessé chama Eliabe, o filho mais velho. E quando Eliabe se apresenta, um homem alto, forte, bonito, já pronto para guerrear no exército, já era do exército inclusive, a palavra diz que Samuel olha para ele e diz assim: é este a quem que Deus quer ungir? E Deus diz assim: não é. E vários irmãos de Eliabe são chamados, irmãos de Davi são chamados, e nenhum deles é. Até que de repente eles dizem: tem mais um, aquele que cuida das coisas do meu pai, das ovelhas do meu pai, Davi, um jovem novo, pequeno, esse daí é só Davi. E chamam Davi, e a Bíblia diz que ele é ungido, e dali seria separado para se tornar o próximo rei daquela geração. Só que preste muita atenção no que eu quero lhe dizer. A Bíblia diz que ele foi ungido ainda da adolescência para a juventude, mas ele só se torna rei alguns anos depois dos 30. Depois dos 30 anos, ou seja, no mínimo aí 10, 13, 15 anos, ele passou debaixo da promessa, sabendo que seria o próximo rei, mas ele ainda não chegava a sua vez, não era chegada a sua hora. E a primeira lição de maturidade que Davi nos dá, ele teve paciência. Diga comigo: paciência. E as pessoas não conseguem compreender que paciência é para os maduros. Uma pessoa que é madura, ela automaticamente passa a ter paciência. Se existe alguma área da sua vida que você está muito impaciente, que você não está sabendo esperar a resolução, se você não está sabendo esperar a resposta de Deus, se você não sabe esperar para responder a outras pessoas, se você não tem paciência de esperar o tempo certo para alcançar milagres, bênçãos e portas abertas, você é uma pessoa que está vivendo ainda um grau de imaturidade muito grande. Porque a marca de uma pessoa madura é a paciência para esperar o tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Um grande problema da nossa vida hoje é que somos muito impacientes. Eu costumo dizer, sou repetitivo algumas vezes para falar sobre o estilo das pessoas hoje, até com as bênçãos de Deus. A gente se comporta com as bênçãos do Senhor como se a gente estivesse pegando o nosso carro e parando num drive. O drive, ali numa cabine você pede uma bênção, na outra você paga uma promessa, e na terceira você já quer receber o seu milagre. A gente vem para a casa de Deus uma vez, e a gente, porque glorificou o Senhor, porque cantou o Senhor, a gente acha que Deus é obrigado a naquele momento já mudar a história da nossa vida, entregar tudo que a gente precisa, mesmo a gente está com uma vida longe de Deus há anos e mais anos, uma vida destruída, mas agora a gente quer que tudo aconteça rápido. E quando não acontecem as coisas rápidas, a gente esmorece na nossa fé, a gente se enfraquece, a gente desiste. Existem pessoas que não estão na casa de Deus hoje porque elas perderam a paciência de esperar no Senhor. Às vezes a bênção dela estava próxima, mas ela é tão impaciente que ela foi embora antes, e a bênção dela está guardada, está reservada, está pronta, mas não será entregue porque ela não tem paciência. Muitos de nós hoje estamos feridos, por exemplo, nos relacionamentos, porque nos envolvemos com alguém que não era para a gente se envolver. E essa pessoa nos trouxe machucaduras, nos trouxe feridas.
E talvez a gente diga: Deus, por que o Senhor deixou? E Deus vai dizer assim: na verdade eu não deixei. Foi você que não teve paciência de esperar do jeito certo. Foi você que não teve paciência para poder primeiro conhecer a pessoa e depois definir se relacionar com ela. Foi você que não teve paciência para esperar o tempo certo de um namoro, para depois tomar uma decisão pelo noivado e consequentemente pelo casamento. Foi você que adiantou as coisas. E talvez Deus diga assim: lembra não que tal circunstância aconteceu na sua vida para você refletir, mas você disse que estava muito seguro, muito segura, que era isso que você queria, e você foi lá e fez. Quantas pessoas que estão com problemas financeiros porque se precipitaram, porque não souberam esperar. Olha, não é momento de fazer este investimento, não é momento de fazer essa compra, não é momento de fazer esta venda. Segure, não, porque se não for agora, se eu não fizer nesse momento, se não for nesse instante, nada vai dar certo. A impaciência fez com que você desse um passo aonde você não deveria estar caminhando. Impaciência. Todos nós precisamos ter mais paciência para tomarmos decisões. Mas eu quero te dizer uma coisa que talvez gere um certo conflito. Todas as vezes que pedimos paciência ao Senhor, Ele não nos manda paciência. Não existe paciência no supermercado. Eu não compro paciência no supermercado. Eu não encontro aqui na igreja um saquinho com paciência para eu poder levar para minha casa. Então, o que acontece? Quando eu peço paciência ao Senhor, Ele manda a prova da paciência. Ele manda circunstâncias para que eu teste se eu estou de fato paciente. Então aí vai uma dica desse pastor, esse que vos fala nessa noite: peça sabedoria, é melhor do que pedir paciência. Porque uma pessoa sábia, ela vai conseguir ter a paciência necessária para vencer as adversidades. Ela vai ter a paciência necessária para poder vencer qualquer tipo de problema, tomar as decisões certas, na hora certa, do jeito certo, no tempo certo, de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Davi foi sábio em ter paciência. Davi foi sábio em esperar. Sabe por quê? Porque naquele momento que ele é ungido rei, se fossem outras pessoas no lugar dele, talvez as pessoas dos nossos dias hoje, elas, a partir daquele instante, diriam assim: ninguém me peça para cuidar de ovelha, ninguém me peça para ir cuidar de campo, ninguém me peça mais nada nessa casa, porque eu fui ungido rei e vocês não foram. Ele, sabe, poderia ter tido essa postura orgulhosa, mas ele não teve. Ele foi paciente, ele foi sábio e ele foi, olha, uma pessoa madura, ele foi humilde. Segundo ponto, diga: humildade. Às vezes o que tem nos faltado é humildade. Sabe por quê? Porque só consegue ser humilde as pessoas que são maduras. Uma pessoa imatura, ela praticamente em 100% dos casos será uma pessoa orgulhosa. Mas uma pessoa que tem maturidade, ela será humilde, porque ela vai sempre lembrar de onde ela saiu, ela vai sempre lembrar do Deus que a colocou no lugar onde ela está. Ela sempre será humilde, porque ela sabe que tudo que ela tem não foi por ela, mas foi porque Deus teve graça e misericórdia sobre a vida dela. Então uma pessoa madura sempre se apresentará de forma humilde. Jesus Cristo, o maior de todos, o mais maduro de todos, Ele deixou isso claro, sabe quando? Quando Ele se apresenta a João Batista, a fim de que João Batista o batizasse. E João disse para ele: Senhor, eu não sou digno de te batizar, o Senhor que deveria batizar a mim. E Jesus disse assim: vamos fazer o que é preciso ser feito. Humildemente, o maior de todos se colocou debaixo da liderança de João Batista. O maior de todos, ele se diminuiu e disse: João, eu estou debaixo da sua autoridade agora. E João o batizou. A palavra diz que o céu se abriu e uma voz foi escutada diretamente dos céus. O próprio Deus falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Naquele momento, Deus abriu o botão do céu ali para poder liberar o som, porque Ele ficou muito feliz e muito orgulhoso de ver o filho que Ele tinha. Um filho que tinha atingido um nível de maturidade fora do comum. Às vezes falta maturidade da gente dentro do nosso trabalho. Você que é chefe, você que é patrão, às vezes lhe falta maturidade para entender os seus funcionários, os seus colaboradores. Às vezes você está só apertando pessoas que precisariam ser escutadas. Às vezes você está tratando um funcionário de um jeito, mas o perfil dele não entende aquele jeito de ser tratado.
Existem patrões que precisavam estudar um pouquinho mais sobre perfil comportamental, o famoso DISC, para poder entender que aquele funcionário ali, ele não funciona quando você dá bronca nele, ele funciona melhor quando você o elogia. Ou aquele outro que não funciona quando não tem ninguém olhando, ele só funciona com alguém do lado dele o tempo todo para poder dizer: bora, vamos, vai dar certo. Mas a nossa imaturidade faz com que alguém se apresente de uma forma que a gente não gosta e a gente logo julga essas pessoas. Davi, ele nos ensinou sobre maturidade quando ele se coloca à disposição do rei Saul. Porque a Bíblia diz que depois disso, ele se colocou à disposição do rei para poder matar o gigante. Ele se colocou à disposição do rei para ser o músico do próprio rei, porque de quando em quando Saul era dominado por um espírito maligno. Então Davi, como tocava a harpa, ele entrava nos aposentos do rei, começava a tocar a harpa, e o Espírito de Deus reinava naquele ambiente. O espírito maligno se retirava da vida de Saul, porque Davi levava a presença de Deus. Vejam, Davi sabia que ele seria o próximo rei no lugar de Saul, mas nem por isso ele tentou algo contra Saul. Pelo contrário, mais adiante, quando Saul o está perseguindo, ele poderia ter matado Saul, mas ele não fez. E perguntaram para ele: por que você não fez? E ele disse: porque eu não posso tocar naquele que é colocado por Deus no mais alto grau. Foi Deus que o colocou lá. Se um dia Deus quiser que ele saia, é Deus que tire, mas a minha parte não é essa. Davi, ele continuou esperando pacientemente, continuou esperando com humildade. Terceiro ponto: uma pessoa madura age como Davi, não liga para os invejosos. Quem é que de fato já sofreu com inveja na sua vida? Levanta a mão aí. Quem tem certeza que já teve gente com inveja contra você, levanta a mão aí, bem alto. Deixa eu te falar uma coisa. Se você disser para mim assim: ah, pastor, sabe o que é? Tem um invejoso me perseguindo e isso está me atrapalhando. Com toda liberdade eu vou te dizer: é porque você é uma pessoa fraca. Sabe por quê? A inveja só atinge quem permite que isso aconteça. O invejoso não tem poder sobre a sua vida, a não ser que você dê esse poder na mão dele. O invejoso só vai poder te prejudicar se você permitir que ele te prejudique. O invejoso só vai trazer algum tipo de percalço na sua vida, de incômodo na sua vida, se você decidir que ele fará isso. O invejoso só terá uma palavra de verdade na sua vida, se você definir que a palavra dele será verdadeira sobre a sua vida. Muitos de nós, por imaturidade, estamos dando atenção aos invejosos. Muitos de nós, por imaturidade, estamos perdendo tempo da nossa vida, estamos nos desgastando na nossa vida, porque a gente está dando atenção a essas pessoas que não mereciam um minuto da sua atenção. Para pessoas que não mereciam, sabe, nem serem lidas no Instagram quando elas comentam alguma coisa com você, que você não deveria parar a sua jornada nem por um segundo para poder escutar essas pessoas, porque você já sabe que elas são pessoas invejosas. Pessoas invejosas são aquelas que não conseguiram chegar a lugar nenhum, e elas não aceitam que ninguém consiga também. Porque quando você consegue chegar aonde ela não chegou, é como se fosse um atestado de incompetência que você está entregando para a vida dela. Então, ao invés dela chegar a algum lugar, ela não tem forças para isso, ela fica te chamando, dizendo: ei, desça aqui, ei, venha para cá, ei, se rebaixa aqui no meu nível, não fique crescendo e voando aí não. E a gente, quando dá atenção, quando a gente dá ouvidos, quando a gente entra na contenda, quando a gente discute com o invejoso, a gente se torna tão podres quanto eles. O imaturo escuta tudo o que fala e absorve tudo. O maduro, se ele precisar escutar, ele consegue não absorver. Porque o que falam de você só será verdade se você decretar que é. Porque na verdade verdadeira, a única verdade que existe sobre a sua vida, quem pode declarar é Deus. E Ele declarou que você é filho dele, que você é ungido, que você é separado, que você é escolhido e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Se é para Deus, pode ser mais forte. Amém. Dá uma glória a Deus aí junto com as suas palmas, vai. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Diga aleluia. Davi nos ensina tudo isso. Davi está dizendo para a gente: ei,
Sabe o que está me levando a chegar ao posto de rei? Maturidade. Gente, eu poderia passar a noite aqui, não sei se você está percebendo que hoje eu não estou nem seguindo minha anotação, porque da história de Davi a gente poderia pegar tantas histórias, tantas coisas dentro dela. Por exemplo, a maturidade de Davi nos mostra que ele era tão diferente a ponto de se arrepender mais do que qualquer outra pessoa. Por que eu digo se arrepender mais do que qualquer outra pessoa? Porque Deus olha para Davi e diz para ele: você tem um coração segundo meu coração. Esse Davi aí tem um coração segundo meu coração. Por que Deus estava falando isso? Pela capacidade que ele tinha de se arrepender. Ele era rei, mas quando ele pecava contra os céus, contra o Senhor, ele não tinha vergonha de declarar que ele errou. Ele não tinha vergonha de dizer que ele pecou. A Bíblia diz que ele rasgava as vestes reais, ele rolava nas cinzas, ele colocava o rosto no pó, ele gritava aos céus pedindo perdão e se arrependendo, porque ele era maduro o suficiente para saber: não importa se as pessoas sabem que eu errei, eu preciso pedir perdão ao meu Deus e não às pessoas. Eu não devo às pessoas, eu devo ao meu Deus. E às vezes nós somos tão imaturos que a gente está tentando apresentar uma vida de santidade para as pessoas, e a gente está esquecendo que Deus está vendo a vida de pecado que existe por trás de tudo isso. O imaturo, ele fica sempre agindo dessa forma, achando que eu preciso enganar as pessoas, eu preciso passar santidade para os outros. Qualquer um de nós pode passar, entre aspas, visualmente, santidade para quem está do nosso lado. Se você de repente começar a falar mais firme, dar glória a Deus mais forte, no meio da palavra você está em espírito de glorificação e tal, a pessoa do seu lado talvez diga assim: nossa, esse daí é crente mesmo. Mas Deus lá no céu, Ele está olhando o coração e está dizendo: nossa, que imaturo você é, porque por fora você tem uma capa de santo e por dentro você tem uma podridão dos infernos. O imaturo, ele tenta enganar Deus. O maduro, ele assume as suas fraquezas diante de Deus, porque ele sabe que é o único caminho que tem para poder seguir a sua vida e ter sucesso. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, o filho pródigo um dia, ele disse para o pai: me dê tudo que eu tenho direito, que eu vou embora, eu vou seguir a minha vida. Naquele momento, ele estava tendo uma das atitudes mais imaturas, que foi a de se afastar da casa de seu pai. E que hoje, trazendo isso para os nossos dias, representa a atitude imatura de muitos de se afastar da presença do Senhor. Mas quando o filho pródigo, já mais na frente dessa história, ele se arrepende de seus pecados, ele decide voltar para a casa do pai, ele está tão maduro que ele diz assim: eu voltarei para a casa do meu pai, nem que seja para ser tratado como um de seus empregados, pois o que seus empregados recebem lá é muito mais do que eu estou recebendo aqui nesse lugar, comendo junto com os porcos. Ele sai de casa imaturo, mas ele volta para casa pela maturidade. A imaturidade te afasta de Deus, mas a maturidade te coloca nos braços do Senhor mais uma vez. Uma pessoa madura, ela consegue vencer as adversidades. Uma pessoa madura, ela consegue se conectar mais uma vez ao Senhor. Uma pessoa madura, ela avança, ela cresce, ela evolui. E principalmente, uma pessoa madura, ela entende que tudo que Deus dá na vida dela não é para ela mesma, é para ela abençoar outras pessoas. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele diz assim: quem é este homem para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele não diz: quem é este homem para me afrontar? Quem é este homem para achar que me vence? Ele diz: quem é este homem para achar que derruba um povo, que é povo escolhido de Deus? Davi estava já com mente de rei. Davi já estava com comportamento de rei. Davi já estava se colocando à disposição para salvar uma nação, entendendo de que Deus sempre tem um propósito estabelecido sobre uma pessoa, mas não para que seja apenas nela, mas para que a partir dela outras vidas sejam alcançadas. Uma pessoa madura vem para a casa de Deus e entende que o que ela está recebendo aqui não é só para ela. Ela precisa pegar essa palavra e levar para distribuir aos outros corações de pessoas que estão cansadas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão enfraquecidas em sua fé, e que através de você elas serão restauradas, através de você elas vão adquirir maturidade. Maturidade nos nossos relacionamentos, vida conjugal, maturidade no relacionamento com os filhos. Existem pais que estão tratando os filhos como se os filhos tivessem a obrigação de ter a cabeça de um pai. Quem é o mais velho? Quem é o mais experiente? Quem é o que passou por mais situações? Então é sempre o pai que precisa conduzir o filho e não o filho que precisa conduzir o pai. Relacionamento, pessoas maduras vão entender que um casamento, um noivado, um namoro, ele não é uma disputa de quem ganha uma batalha.
Vocês não estão disputando para saber quem vai ficar em primeiro lugar ou quem tem razão. Vocês estão andando numa vida onde se tornaram um só. E vocês precisam caminhar com um só sentido, com um só objetivo. Onde a vitória de um é a vitória do outro. A derrota de um também será a derrota do outro. O choro de um será o choro do outro. Mas a alegria que um tiver, o outro também terá. Porque eles deixaram suas casas, como a Bíblia diz. O homem deixará pai e mãe, maturidade. E ele trará para si uma mulher, a sua adjutora. Ali eles terão o seu lugar, a sua família, a sua casa. Maturidade. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Mas por último, e o mais importante, eu quero falar com você sobre maturidade cristã. Maturidade cristã tem nos faltado e pare para pensar. Se eu não tiver maturidade cristã, nenhuma das outras áreas vai alcançar maturidade também. Eu posso ter sabedoria, eu posso ter experiência num certo nível, mas se eu não tenho maturidade de Cristo, para as coisas de Cristo, eu não tenho como evoluir em mais nada, em nenhuma das outras áreas. E a evolução na casa do Senhor, ela acontece de uma forma um pouco diferente do convencional. Enquanto eu posso passar 10 anos na infância, 10 anos dentro da casa de Deus, já não representa 10 anos de vida convencional, você está me entendendo? Então uma pessoa quando tem 1 ano na casa de Deus, ela precisa ver uma evolução muito grande. Se eu tenho 5 anos na casa de Deus, meu irmão, eu já tenho que estar cuspindo fogo, labareda de fogo, como diz a palavra. Se eu tenho 10 anos dentro da casa de Deus, aí que eu tenho que passar e o milagre tem que acontecer por onde eu passar. O que eu quero lhe dizer é que precisa haver evolução também dentro das coisas da casa de Deus. Igreja, hoje igreja da praia, mas você que é de outra igreja, de outra denominação, enfim, de onde você for, nós precisamos entender que deve haver evolução. Você chega na igreja hoje e eu digo assim para você: olha, abra sua Bíblia aí em Abacuque. É a primeira vez que você está aqui. Então talvez você diga assim: abrir aonde? E eu vou te explicar. Abacuque está no Velho Testamento, está entre os profetas menores, porque existem profetas maiores e menores. Aí eu ainda vou te dizer, como seu pastor, se você tiver dúvidas, abra aí no livro de Salmos, que é o maior da Bíblia, é mais fácil de você achar no meio, e você vai passando para a direita, porque depois de Salmos vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes, depois de Eclesiastes vem Cantares, depois vem Isaías, depois vem Jeremias, depois vem Daniel, e aí a gente já vai entrar nos profetas menores. Eu vou te explicar dessa forma. Agora, para uma pessoa que está aqui há mais tempo, a hora que você abre em Abacuque, a pessoa tem que praticamente olhar para a sua Bíblia, de tanto conhecê-la, de tanto manuseá-la, e abrir ali direto. Pastor, mas isso significa maturidade? Lógico que significa. Quando você está dirigindo, no começo, você precisa olhar para o volante, você vai passar a marcha, você olha para a marcha, você vai apertar o pedal, você dá uma olhadinha para o pedal. Mas você não pode viver assim. Você não pode ser um motorista depois de 2, 3, 5 anos que continua ainda. Estou aqui para a direita, agora eu vou passar a segunda. E agora eu volto para cá, e agora eu vou passar a terceira. Não, porque a maturidade faz com que você vá fazendo as coisas de uma forma muito mais natural. Da mesma forma, a maturidade cristã deve acontecer. Talvez você chegue aqui nos primeiros dias e quando a gente vá para o momento de dízimos e ofertas, você possa questionar e dizer assim: peraí, mas como é que é isso? Tem sentido mesmo isso? O que significa? Tudo bem, você acabou de chegar, você precisa aprender, você precisa compreender. Mas você está aqui há mais tempo e você está questionando ainda sobre isso? Significa que você não tem prestado atenção na palavra, significa que você não tem lido a Bíblia, e significa que você não está amadurecendo espiritualmente, porque o Espírito Santo ainda não te convenceu dessa parte. Eu preciso evoluir espiritualmente. Assim como eu cresço de qualquer jeito como criança, eu preciso crescer também dentro da casa de Deus. Eu não posso entrar numa igreja e olhar para ela apenas como um lugar que me entrega alguma coisa. Você veio aqui nos primeiros momentos, eu repito, tudo bem, você veio para receber. Mas depois de um tempo, a minha maturidade me diz: poxa, eu preciso fazer alguma coisa pela minha igreja. Eu preciso chegar mais cedo no culto para poder ajudar a recepcionar pessoas que estão chegando, que chegam com a mesma dúvida que eu cheguei, que chegam desconfiadas como eu cheguei, e talvez eu na porta possa ajudar essas pessoas logo de início. Você, por maturidade, vai conseguir compreender quando chegar uma pessoa com conhecimento errado dentro da casa de Deus, e você vai poder chegar do lado dela e dizer: olha, eu já passei por isso, mas deixa eu te explicar como é a verdade. Você, com maturidade, vai poder chegar para pessoas que estão pensando em desistir e vai dizer para elas: não desista. Por quê? Porque como eu não desisti, olha o que Deus fez, olha o que Deus proporcionou na minha vida, olha a porta que Ele abriu, tudo isso porque eu continuei perseverando.
Ah, mas na igreja eu encontro problemas. Aí uma pessoa madura vai olhar e vai dizer assim: sim, encontra problemas. Porque não sei se você sabe, mas na igreja as pessoas que vão lá são pessoas, que são seres humanos. Então em qualquer lugar que tem ser humano tem problema, tem defeito. Mas também é na igreja que as pessoas entregam seus problemas diante do altar. E lá também tem um Deus que é todo perfeito, maravilhoso, que cura, que liberta, que sara, que transforma, que batiza no Espírito Santo, e que em breve voltará para buscar aqueles que o temem. E inclusive Deus vai buscar aqueles que estiverem maduros espiritualmente. Os imaturos, esses não vão nem ouvir a voz de Deus, porque os imaturos estão ouvindo os invejosos, os imaturos estão preocupados em criticar, os imaturos estão preocupados em receber para si e não estão prontos para receber as coisas de Deus do jeito certo, do jeito adequado. Nossa imaturidade pode nos matar, mas a nossa maturidade pode gerar vida em nós e nas pessoas que nos servem. A pergunta que eu faço a vocês hoje: seremos imaturos ou vamos crescer? Porque a verdade é que nós precisamos crescer todo o tempo. Não importa se você já tem aqui 100, 120, 150 anos, se você continua vivo e respirando, você ainda tem o que crescer. Porque se esse tempo se encerrar de crescimento, ou você deixou esta vida para um lugar ruim, ou você já deixou essa vida para os céus. Não existe outra possibilidade. E espiritualmente nós precisamos evoluir. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a palavra de Deus nos apresenta o dia de Pentecostes, em que os discípulos e outros que estavam ali foram batizados no Espírito Santo, porque Cristo havia dito a eles assim: fiquem aqui até que do alto sejam revestidos. Ou seja, daqui a pouco vai chegar uma nova maturidade sobre suas vidas. Então a gente observa no início discípulos que não conheciam nada, discípulos que não tinham poder algum, e agora Jesus Cristo estava dizendo a eles: vocês farão obras muito maiores do que as minhas. Na primeira pregação de Pedro, a palavra diz que mais de 3.000 pessoas se converteram e aceitaram Jesus. A sombra de Pedro, quando passava sobre os enfermos eram curados, porque desceu sobre ele uma maturidade que não era daqui da terra, era uma maturidade que vinha dos céus. E agora quando Pedro abria a boca, quando Pedro olhava, não era uma voz dele, não era o olhar dele, era a voz do Espírito Santo de Deus, era o olhar do próprio Deus que estava ali se manifestando sobre a vida de todas as pessoas. E maturidade não combina com o cristão. Maturidade, essa deve ser a marca do cristão, em nome de Jesus. A gente precisa crescer. Repete comigo: a gente precisa crescer. De novo, vai. A gente precisa crescer. Diga para o teu irmão: a gente precisa crescer. Como é que a gente cresce? Buscando. Eu desafio você, sabe, a buscar aqui. A gente estuda tanta coisa, mas a gente estuda pouco o livro que tem todas as coisas. Psicólogos, está tudo aqui. Médicos, está tudo aqui. Advogados, está tudo aqui. Porque aqui tem o médico dos médicos, aqui tem o maior terapeuta de todos os tempos, aqui tem o advogado que salva a gente de todas as causas, aqui tem aquele que se coloca em nosso lugar, aquele que diz assim: não precisam ir à cruz, pode deixar que eu vou no lugar de vocês para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aqui estão promessas de salvação para a sua casa, para a sua família. Aqui estão promessas de restauração para o teu casamento, para o teu lar, para as tuas emoções. Aqui neste lugar, aqui neste livro, nesses 66 livros, esse conjunto de livros, existe uma promessa para cada uma das pessoas que te cercam e para cada uma das áreas que você possui em sua vida. Aqui fala sobre prosperidade, aqui fala sobre amor, aqui fala sobre benignidade, aqui trata sobre os frutos do Espírito Santo, como lidar com situações difíceis, aqui fala sobre a morte, aqui fala sobre a vida, aqui fala sobre pós-morte, aqui fala sobre absolutamente tudo. Mas nós não conhecemos porque somos imaturos. A gente acha que porque a gente sabe qual é o Salmo 23, e a gente fica muito orgulhoso: o que tem no Salmo 23? As pessoas dizem: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu pergunto: tá, me diz o Salmo. Porque falar o versículo 1 do Salmo 23 é muito fácil: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora vai mais para frente, para você poder entender o que ele fala sobre você andar no vale da sombra da morte, não temer mal algum. Me explica o que tem ainda no Salmo 23, quando ele fala que o salmista está pedindo: prepara-nos uma mesa
perante mim na presença dos meus inimigos, na presença dos meus inimigos. Ou seja, ele dizendo, ei, prepara uma mesa aí, os meus inimigos vão estar por perto também para poder ver, tudo certinho. Explica. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, vara é correção. Cajado é para poder botar no caminho de volta, para poder instruir, é instrução. Mas nós não conhecemos tudo. Daqui a pouco eu digo, olha, Abacuque capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ainda assim eu me alegrarei em ti. Aí as pessoas dizem, nossa, que legal, ainda que a figueira não floresça e ainda que a videira não dê frutos, significa ainda que você perca tudo, ainda que você não tenha sustento, ainda que não haja alimento, ainda que toda tristeza te alcance, você deve se alegrar no Senhor, porque a sua alegria não depende da circunstância, sua alegria só depende de Deus. Aí nós não entendemos que a palavra de Deus no Salmo 1, versículo 1 diz, não é bom que você se assente na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam a Deus. A gente não entende isso e a gente começa a se relacionar com pessoas que não são boas, que não vão nos levar para lugar nenhum, e daqui a pouco a gente está dizendo, Deus, por que as coisas estão andando errado? Aí Deus, porque você está sendo imaturo, não conhece a minha palavra e está andando com as pessoas erradas, está falando com as pessoas erradas, está tomando as decisões erradas, porque você está num relacionamento que não foi eu que te coloquei, foi você que se colocou naquele lugar pelos teus olhos carnais. Você não me ouviu, você não me deu atenção, você nem perguntou para mim qual seria a minha vontade, mas agora você imaturamente está indo para a igreja para poder jogar a culpa em mim. Ah, Deus me deixou, Deus me abandonou. Os imaturos sempre culparão alguém, os imaturos sempre dirão que o problema está em outra pessoa, mas os maduros vão dizer, Deus, me mostre onde eu errei, para que eu possa consertar a tempo e que as coisas comecem a fluir na minha vida. Os maduros, eles não vão criticar a liderança, os maduros, eles não vão entrar na igreja para ficar questionando tudo que é dito. Os maduros, eles vão lá para a palavra de Deus e fazem o que a própria palavra diz. Depois que você escutar um profeta, vá para a Bíblia, verifique se tudo que ele falou foi de Deus. Se foi de Deus, traga ao seu coração, se não foi, repreenda e jogue fora. Os imaturos apenas vão trazer críticas. Os maduros, até quando eles encontrarem uma falha, eles vão chamar de canto e vão dizer assim, olha, você errou, seria melhor se fosse assim, se fosse desse jeito. E eles vão ter uma correção com amor, eles vão ter uma correção com carinho, ao invés de pessoas imaturas que saem por aí dizendo, você viu o que ele fez, você viu o que ela fez, você viu como ele agiu, olha, vejam isso, notem o defeito do outro, olha aquele problema daquela pessoa. Os imaturos são fofoqueiros, os imaturos eles são maldosos, os imaturos eles são cheios de tempo, porque eles estão sempre prontos para ouvir os outros, para olhar os outros, mas eles são imaturos a ponto de não perceber que enquanto isso sua própria vida está sendo destruída. Os maduros, eles não ficam vendo a banda passar. Os maduros, eles estão tocando a música para que tudo possa fluir, para que as pessoas possam voar em direção ao Deus Todo-Poderoso. Apenas os maduros que estão aqui nessa noite, deem glória a Deus.